Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Misael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer a EQM da Stairway. Pessoal, a EQM dela é o seguinte: ela foi levada antes da existência da matéria e do tempo. Interessante, né? Então, vamos ver essa história? Sem mais delongas, mete o dedo no play e vamos ver essa história. Eu estava em uma aula de cinema na faculdade. Estávamos estudando um documentário sobre um hospital. Quando eles mostraram um close de uma pequena ferida sangrando, sendo extremamente sensível no momento, eu desmaiei. Quando desmaiei, não tive uma experiência extracorporal no sentido de pairar acima da cena. Penso que primeiro fui a um lugar que a maioria das pessoas pode descrever como céu, onde senti que estava na presença de um poder divino. Eu não vi um personagem religioso específico como Cristo ou Buda, mesmo tendo uma formação cristã. Então, eu fui para o começo. Com isso, quero dizer a um lugar antes da existência do universo. É difícil descrever como nada físico existia. Havia uma sensação avassaladora de serenidade, onde todas as almas que existem em um mar de almas, e onde os limites entre as almas individuais não foram definidos, bem como as ondas do oceano. Eu era individual, mas fazia parte de um todo maior. Eu estive lá por mais de uma eternidade, uma espécie de tempo antemporal, pois o tempo ainda não existia. Então Deus, que parecia estar separado ou em um nível superior aos dos mares das almas, ele criou o universo físico. Uma a uma, as almas foram atraídas para o universo físico, mas parecia haver uma natureza voluntária na participação. Essa foi uma experiência extremamente interessante, pois eu testemunhei tudo desde o início, a formação das estrelas, planetas e galáxias, mas à medida que o universo físico evoluía e à medida que a minha alma era atraída para o universo, eu parecia focar apenas na Terra. Eu tinha um conhecimento completo e simultâneo de todo pedaço de terra e especialmente de qualquer coisa viva, incluindo os menores micróbios do solo ou do oceano. Agora, é difícil lembrar a sensação de estar simultaneamente consciente de todos os seres vivos, junto com a história total da Terra. Vi e experimentei minha pequena parte nela, vendo assim minha própria vida e morte. Depois que morri na experiência, minha alma flutuou no espaço acima da Terra. Mesmo voltando a ser uma alma, parecia ter a forma do meu corpo nu. Minha alma possuía a qualidade divina da onisciência e, portanto, penso em onipresença. No entanto, enquanto flutuava no espaço, lentamente percebi que estava segurando algo na minha mão. No começo, tentei ignorá-lo, mas finalmente descobri que não conseguia abrir a mão para ver o que estava segurando. Nesse ponto, fui informado por Deus de que ainda estava ligado ao mundo físico e tinha que voltar. Minha alma caiu de volta por um túnel escuro, exceto por uma fina chuva de fótons individuais que ardia como areia ao vento. Era quase como um canal de parto
para uma alma. Lutei muito para não voltar ao mundo físico, mas não consegui impedi-lo. Eu lentamente me tornei consciente. Uma das garotas da classe estava passando a mão pelo meu cabelo e todas estavam agachadas ao meu redor. Antes de abrir os olhos, eu podia sentir que estava segurando alguma coisa. Abri os olhos e vi as vigas de madeiras da velha sala de aula. Abri minha mão e tinha um conjunto de chaves. Perguntei de quem era e um amigo meu da Índia disse que era dele. O instrutor da turma me levou ao consultório e perguntou se eu havia tomado drogas. Eu me diverti, mas não era usuário de drogas. Ele queria me mandar para a clínica, mas eu fui para casa e dormi por um longo tempo. Mais tarde, conversei com meu amigo indiano e, sem antes descrever o que aconteceu quando desmaiei, perguntei por que ele colocou as chaves em minha mão. Ele disse que em sua região da Índia o costume é que quando alguém desmaia ou fica inconsciente, coloca algo bronze na mão para manter a alma no corpo. Além disso, como mencionado anteriormente, quando conversei com o veterinário da turma, ele me disse que definitivamente achava que eu estava morta. A garota que estava esfregando os dedos no meu cabelo me disse que eu só estava fora por cerca de 1 minuto. Foi isso que me surpreendeu. Como eu poderia parecer experimentar várias eternidades em tempo real durante esse curto período de tempo? Incerto. Na época, eu estava extremamente sensível e desmaiei ao ver sangue em um filme. Doença, trauma ou outra condição não considerada fatal. Como mencionado anteriormente, desmaiei. Isso foi em uma aula de faculdade. No entanto, um dos outros estudantes era um veterano que acabou de voltar do serviço do Vietnã. Mais tarde, ele me disse que através de suas experiências de combate, aprendeu a reconhecer a diferença entre uma pessoa inconsciente e uma pessoa morta. E quando ele me viu inconsciente, definitivamente ele pensou que eu estava morta. Provavelmente no ponto depois da minha morte, que eu estava flutuando acima da terra. Eu era definitivamente onisciente na época. No entanto, a experiência de ser uma alma antes da formação do universo físico era sublimemente serena. Tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo, embora eu tenha visto todos os eventos minuciosos que já aconteceram na Terra. A impressão geral foi de acelerar o tempo. A Terra estava girando rapidamente e teve um efeito brilhante de todos os raios, incêndios e explosões de bombas. Sim, senti-me na presença de Deus, embora nunca tenha visto uma representação física. Eu nunca vi Jesus ou qualquer outra figura religiosa. Posso ter visto parentes ou indivíduos que conheço, mas que agora não tenho certeza. Uma das qualidades da experiência parecia ser uma restrição sobre o que mais tarde consegui lembrar ou recordar.
um reino claramente místico ou sobrenatural que eu estava na época anterior à formação do universo físico. Foi perfeito, alegre e sereno. Sim, voltando ao meu corpo, passei por um túnel escuro e parecia ser atingido por um fino fluxo de fótons que doíam. Foi uma experiência dolorosa. Alegria esmagadora, felicidade e serenidade e profunda tristeza por ter que voltar à Terra. Durante a minha experiência de ver a evolução do universo físico, vi a Terra do começo ao fim, incluindo minha própria vida. Vi todos os eventos em mínimos detalhes, mas depois não consegui me lembrar de nenhum evento futuro. O que mais aprendi foi não ter medo da morte, pois o que vem depois é muito melhor que a vida. Sim, não acredito mais em uma religião específica, mas permaneço religiosa da minha maneira. Acredito, com base em minha experiência, que todas as nossas religiões terrenas são produtos da humanidade e não são verdadeiras como a natureza de qualquer coisa, desde o do real reino espiritual. Isso é evidente, que todos os danos, violência, intolerância, raiva e ódio estão ligadas às nossas religiões. Sim, quando fui pela primeira vez à área celestial da experiência, aprendi que Deus é perdão completo, absoluto e incondicional para todos. Talvez isso seja difícil de entender, já que é difícil imaginar alguém como Hitler sendo perdoado. Mas foi isso que experimentei, muito parecido com o ditado: o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, e o que acontece na Terra é perdoado na vida após a morte. O que fazemos aqui não tem importância além de nós mesmos. Ainda é difícil para mim entender, mas ainda precisamos ser bons e amar o próximo voluntariamente. O que somos capazes de saber na vida é muito limitado. Voltando à vida após a experiência, perdi a maior parte do que sabia durante a experiência.
Sim, na maioria das vezes, a experiência foi sublime demais para descrever adequadamente. E também durante o evento experimentei onisciência, o que, é claro, não retive quando a experiência terminou. Também é difícil descrever completamente o período de tempo, pois parecia conter várias eternidades. Não me lembro de ouvir nada, mas não tenho certeza. A experiência era definitivamente real. Apesar de sua natureza extraordinária e de outro mundo, eu tinha certeza de que o que experimentei era real. Tinha uma qualidade muito diferente do que os sonhos normais. Foi super detalhado e concreto. Nos primeiros dias, fiquei realmente um pouco assustada, porque não queria voltar ao mundo físico e percebi que apenas as chaves me mantinha atada aqui. É impossível descrever completamente a experiência, já que o nosso mundo é limitado. Seria como um mundo bidimensional tentando entender um mundo tridimensional.